Nos últimos meses, uma série de polêmicas começou a dominar a internet. A Andressa Urach anuncia vídeo com o filho para a plataforma adulta e choca a web. E o namorado da Andressa Urach arrebentou o tiozão foi parado no hospital. Como é que foi pra você? Cara, foi uma experiência diferente. Você acha bonito gravar com seu pai? Criadores anunciando desafios cada vez mais extremos, colaborações cada vez mais controversas e números cada vez maiores. E, ó, que ele vendeu, né? Ele acabou de não faz nem uma semana direito, né? Ele vendeu mais de 100 mil. Em 11 meses eu ganhei mais de 5 milhões. Mais ou menos uns 450 mil. Assim, 750. 350 mil no mês, né? É. A média assim, é quanto, assim, por mês? 200 e pouco. 250. Tá bom, né? Um bom salário, né? Dá pra fazer bastante coisa, né? Mas essa história não começou assim. Há poucos anos, a promessa era que qualquer pessoa poderia produzir o próprio conteúdo, sem estúdios, sem produtores, só uma pessoa e uma câmera. Mas a internet tem uma regra cruel. O que chama atenção hoje, amanhã já não é o suficiente. E quando milhares de pessoas competem pela mesma atenção, alguém sempre precisa ir um pouco mais longe. Se existe uma indústria que foi completamente transformada pela internet, foi essa. Durante décadas ela funcionava de um jeito bem simples. De um lado, grandes produtoras e do outro, atrizes que o público praticamente não conhecia. Você via um vídeo, mas você não fazia ideia de quem era aquela pessoa fora dali. A internet mudou isso completamente. Hoje você não vê só os vídeos, você acompanha o dia a dia dessas pessoas. Stories, lives, opiniões, toda a rotina. Existe uma sensação estranha de proximidade, como se você realmente conhecesse aquela pessoa. E para os criadores, é claro, também mudou muito. Agora eles têm o poder sobre o conteúdo. Eles gravam o que eles quiserem, quando eles quiserem, e eles ficam com uma parte maior do dinheiro. O conteúdo, ela quando é feita por nós criadores e não por uma indústria, ela é bem individual, como eu falei, tu tá compartilhando do teu prazer. Pelo menos em teoria, isso parecia uma revolução. No começo, o simples fato de serem pessoas, entre aspas, mais próximas, já foi o suficiente para esse tipo de conteúdo explodir na internet. O faturamento dessas plataformas bateram os bilhões por ano muito rápido. Só que a internet tem essa característica inevitável, aquilo que começa como uma novidade, uma hora vai acabar virando rotina, e quando todo mundo começa a fazer exatamente a mesma coisa, o que era o diferente passa a ser o padrão. E foi nesse exato momento que alguns criadores começaram a perceber uma coisa: se a proximidade já não era o suficiente, talvez fosse preciso fazer algo mais chamativo, e não dá pra falar disso sem falar da Martina Oliveira. A estratégia dela era simples, mas genial. Fazer vídeos curtos abordando as pessoas com uma proposta inusitada. Tá, R$2, um presente misterioso. Eu aceito o presente misterioso, então. Tá com teu celular aí? A dinâmica era bem simples, mas o formato era provocativo o suficiente para chamar a atenção das pessoas. Os vídeos começaram a viralizar rápido, milhões de visualizações, pessoas reagindo por todo lado, alguns criticando e até cancelando, mas outros achando engraçado. Ela foi meio que cancelada na época, mas a audiência dela explodiu. E por um tempo essa estratégia funcionou muito bem, tanto que outras criadoras começaram a copiar esse formato. Só que existe um problema com esse tipo de estratégia baseada em polêmica: ela também satura. Depois de um tempo, aquilo que parecia ousado vira só mais um vídeo no seu feed. E aí você precisa ir cada vez mais longe. E aí a gente tem que falar da Andressa Urach. Sabe que a próxima notícia de Andressa Urach é sempre a pior, né? Depois de anos afastada desse tipo de conteúdo, ela decide voltar. O retorno já começa cercado de polêmica. Primeiro vieram as gravações envolvendo vários participantes. Depois, outra revelação chamou ainda mais a atenção das pessoas. E o filho da Andressa Urach está trabalhando, filmando o conteúdo da mãe. Tá aí um emprego que você vai ouvir: olha, é errado trabalhar duro. A repercussão explodiu. Debates na internet, programas de televisão comentando, críticas, indignação e, claro, curiosidade. Mas isso era só o começo, a escalada dela não parou ali.
Parece que o pai da Andressa Urach quer entrar pro mesmo ramo da filha. E aí agora essa é a novidade aí, é que a Andressona aí anunciou que gravou o vídeo com o pai. Ai, velho, que... Sem nem comentar, cara. O mais bizarro é saber que tem pessoas que pagam pra ver isso. Eu pagaria pra não ver, na moral, velho. Pagam. Então veio a declaração que gerou talvez a maior controvérsia de todas: a produção de conteúdo em parceria com o próprio filho. Foi o tipo de notícia que toma as redes sociais. Independente da reação das pessoas, uma coisa é inegável: todo mundo estava falando sobre isso. A última dela foi gravar com o próprio filho. Andressa Urach anuncia vídeo com o filho. Andressa Urach anuncia collab com seu filho. A verdade é que agora ela anunciou que gravaria um vídeo desses com o próprio filho. Mas você gravou o vídeo com seu filho? E quando alguma coisa gera tanta atenção na internet, as outras pessoas acabam copiando, assim como aconteceu com a Martina. A estratégia da polêmica usada pela Andressa também começou a ser imitada. Olha, por exemplo, o Rafa Martinez. Ele já tinha audiência nas redes sociais com conteúdo fitness, mas em algum momento ele decidiu que mudaria completamente de direção. Só essa transição do mundo fitness para esse outro tipo de conteúdo já fez muito barulho, mas logo vieram novas polêmicas. Primeiro, participações envolvendo o suposto pai. Depois, conteúdos com mais membros da família. Colaborações cada vez mais controversas. Participações com outros criadores conhecidos justamente por gerar polêmica. E quanto mais repercussão, mais pessoas estavam tentando entrar na mesma dinâmica. E esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem criadoras como Lily Phillips e Bonnie Blue começando a anunciar desafios cada vez mais insanos, números cada vez maiores com propostas cada vez mais absurdas. A lógica parecia sempre a mesma. Se alguém gera atenção fazendo alguma coisa chocante, alguém sempre vai tentar fazer algo ainda mais chocante. E é nesse ponto que surge a pergunta central desse vídeo. Porque quando você olha para essa escalada, parece que os criadores ficaram, sei lá, loucos, mas a verdade é que existe uma lógica por trás de tudo isso. E é exatamente essa lógica que eu quero te explicar agora. Para entender por que isso acontece, a gente tem que olhar para uma coisa que é maior do que apenas os criadores. A gente tem que olhar para o ambiente onde tudo isso acontece. A internet. Porque, diferente de outras indústrias, a internet funciona como um gigantesco mercado de atenção. Cada vídeo que você vê, cada post que aparece no seu vídeo, cada notificação que surge no seu celular, tudo isso está competindo pela mesma coisa: a sua atenção. E quando a atenção vira a moeda mais valiosa da internet, todo mundo precisa disputar essa mesma moeda. Os criadores, os influenciadores, as empresas, as plataformas, todos eles precisam tentar o tempo todo chamar a atenção das pessoas em um mesmo espaço. O problema é óbvio: a atenção humana é limitada. E o nosso cérebro tem uma característica bem curiosa: ele se acostuma muito rápido com qualquer estímulo que ele recebe. Existe um fenômeno na psicologia chamado habituação. Funciona mais ou menos assim: quando você vê algo novo pela primeira vez, aquilo pode parecer chocante, diferente, talvez até perturbador, mas quando você vê a mesma coisa várias e várias vezes, o impacto que isso causa em você começa a diminuir. O que na primeira vez parecia extremo começa a parecer normal, e quando alguma coisa deixa de ser nova, o cérebro simplesmente para de reagir da mesma forma. E é por isso que a internet vive num ciclo, numa busca constante por novidade, porque a novidade é o que vai gerar as reações, os comentários, os compartilhamentos, os cliques, ou seja, é o que vai gerar o engajamento. E tudo isso é exatamente o tipo de coisa que os algoritmos das plataformas procuram. Os algoritmos não fazem julgamentos morais, eles não se perguntam se alguma coisa é sensata ou não, ou se é responsável. A pergunta que eles fazem é muito simples: as pessoas estão reagindo a isso? Elas estão comentando, estão compartilhando? E se a resposta for sim, aquele conteúdo vai ganhar mais alcance, mais distribuição, mais visualizações. E quando as pessoas percebem que o que é chocante gera mais atenção, isso vira um incentivo para elas irem um pouco mais longe, serem um pouco mais provocativas, fazerem algo um pouco mais absurdo.
Ser apenas mais um no meio do feed já não é suficiente, porque quando todo mundo quer fazer dinheiro atraindo a atenção dos outros, você precisa estar em destaque. E desse jeito, uma corrida silenciosa começa. Uma corrida em que cada criador tenta fazer alguma coisa um pouco mais chamativa do que o anterior. Um pouco mais controverso, um pouco mais extremo. E quando você olha para a internet, às vezes pode parecer que todo mundo simplesmente enlouqueceu, mas as pessoas estão só respondendo aos incentivos do próprio sistema. E aí você junta todos esses incentivos com uma época em que as pessoas aceitam como normal querer fazer dinheiro a qualquer custo. Você tem o cenário perfeito para essas loucuras começarem a acontecer. O sistema inteiro passou a se basear em atenção constante. Pense em outros ambientes aqui dentro da internet. Pensa no YouTube, por exemplo. Um canal de documentários compete baseado na qualidade. Quanto melhor for o conteúdo, mais chance ele tem de se destacar. Um canal de humor, quanto mais engraçado ele for, mais ele se destaca. E a lógica segue assim em quase toda a internet. Os melhores de cada nicho se destacam. Você precisa fazer um bom trabalho se você quiser ter sucesso online. Mas nesse universo não. Nesse universo não é sobre qualidade, sobre você ser bom em algo. É sobre chocar as pessoas. Sobre conseguir alguns minutos de fama a qualquer preço. Porque lá no fundo ninguém liga para a performance das pessoas nesse mundo. Isso nem existe. Nem beleza é essencial mais para você vender esse tipo de conteúdo. E o mais intrigante é que a Andressa, por exemplo, ela já quebrou todas as barreiras possíveis. Eu sei que algumas pessoas vão comentar aqui falando que é tudo marketing, é clickbait, que eles não fazem as coisas que eles falam, e eu sei disso. Mas o ponto principal pra mim é que eles falam que fazem essas coisas e funciona. Eles têm picos de assinaturas quando eles fazem essas campanhas estranhas. Mas o que tem agora? O que sobra? Quando você já chegou no limite do bizarro, o que mais você vai inventar? Ela gosta de falar que a próxima notícia dela sempre vai ser pior, mas, sinceramente, o que pode ser pior do que tudo isso que a gente já viu até aqui? Transformar em verdade o que era só marketing? Eu espero que não. Se você quiser entender melhor por que essas pessoas não se importam de fazer essas coisas, eu tenho mais de um vídeo aqui no canal onde eu discuto por que as pessoas fazem tudo por dinheiro e continuam sendo glorificadas por isso. Eu vou deixar eles aqui para vocês assistirem, eles estão bem legais também. Por hoje é só, guys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Mascote, valeu por ficar até aqui. Até a próxima, guys. Valeu.